Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a primeira coisa que quero dizer é que estou ouvindo desde cedo a incisividade dos colegas senadores quanto às apurações feitas pela Assembleia Legislativa do Amazonas, inclusive quanto à compra de respiradores em uma loja de vinho. Corretíssima a preocupação desta CPI, porque se trata de investigar a aplicação de recursos federais, independentemente de que estado seja, inclusive o estado do Amazonas. Mas quero rememorar aqui que não houve a mesma incisividade para investigar o escândalo envolvendo o consórcio Nordeste. No Amazonas, comprou-se de uma empresa que vendia vinho. No Nordeste, comprou-se respiradores de UTI de uma empresa, provavelmente de fachada, vendedora de óleos medicinais feitos, senador Girão, à base de maconha. Pagou-se quase 50 milhões de reais e não se recebeu um respirador sequer. Nenhum. Porque os mesmos senadores não querem investigar o escândalo do consórcio do Nordeste. O grupo de senadores que controla as decisões da CPI aqui, da pandemia, especialmente a partir das decisões que tomam em seu gabinete paralelo, defende o aprofundamento das investigações sobre a compra de vacinas, porque vacinas podem significar a vida ou a morte de milhares de brasileiros. Eu também defendo toda a investigação relativa aos processos de compra de vacinas. Toda e qualquer vacina, sem exceção. Mas a falta de respiradores comprados, caro Eduardo Braga, e pagos pelo consórcio Nordeste, não pode significar também a vida ou a morte de muitos brasileiros nordestinos? A falta de leitos de UTIs, pelo desvio de recursos, também não causou a morte de muitos brasileiros? E os recursos desviados na construção de hospitais de campanha, que foram instalados com estrutura precária, não conseguiram atender adequadamente e depois ainda foram fechados prematuramente? E os milhões que não chegaram ao povo brasileiro através de medicamentos e ficaram perdidos nos caminhos da corrupção? Eles também não poderiam ter ajudado a salvar a vida de muitos brasileiros? Será que os desmandos relacionados à compra de testes da Covid-19, que não foram feitos, também não poderiam ter contribuído para diagnósticos mais precisos? E o salvamento de vida de brasileiros? A Polícia Federal fez mais de 50 operações envolvendo mais de 18 estados da federação. Além disso, não se sabe quantos municípios podem estar envolvidos em esquemas de corrupção para desviar dinheiro da pandemia. Mesmo assim, essa CPI insiste em uma investigação seletiva. Negam e obstruem toda a tentativa de investigação, como fizeram orquestradamente quando tentamos convocar o ex-secretário do consórcio Nordeste, Carlos Gabas, o motoqueiro de Dilma. Por que será que Carlos Gabas não foi convocado a esta CPI? Carlos Eduardo Gabas é filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi ministro nos governos Lula e Dilma. Mas por que a CPI não quer investigar o escândalo do consórcio Nordeste? O consórcio Nordeste tem como membros, senador Eduardo Braga, Renan Calheiros Filho, governador do Alagoas; Rui Costa, governador da Bahia; Camilo Santana, governador do Ceará; Flávio Dino, governador do Maranhão; João Azevedo, governador do Pernambuco; Wellington Dias, governador do Piauí; Maria de Fátima Bezerra, governador do Rio Grande do Norte; Belivaldo Chagas,
governador do Sergipe. Mas, por que mesmo a CPI não quer investigar o consórcio Nordeste? Vamos investigar tudo. Tudo. Não podemos ser seletivos. Porque eu estou vendo aqui a disposição de todos no caso do Amazonas. E eu fui um dos primeiros que cobrei isso aqui. E o presidente da CPI, no caso do Amazonas, nunca fugiu à investigação. Pautou o que tinha que pautar. Mas em relação ao caso senador Marco Rogério, do Nordeste... Eu pautei tudo sobre o estado do Amazonas para ninguém dizer que eu estou protegendo a OAB no estado do Amazonas, como espalharam lá no Amazonas, de uma forma maldosa, e talvez ninguém fizesse as perguntas que eu estou fazendo agora se tivesse alguma relação com a OAB. Conheço o governador, como todo mundo conhece o estado do Amazonas. E minha obrigação como senador é tentar ajudar o estado do Amazonas. Mas não é proteger ninguém, não. E eu demonstrei isso aqui que Vossa Excelência pautou. O João Paulo, que eu disse, Vossa Excelência, o senhor pautou o João Paulo desmentiu. Numa entrevista ali, comuniquei isso. Se o senhor quiser trazer, fique à vontade. Pautou o Périx, aliás, pautou o secretário de Saúde, pautamos primeiro o governador do estado. Foi. E, infelizmente, eu recorri da decisão. E recorri também da decisão dos outros governadores, viu, senador Marco Rogério? Não só do governador do Amazonas, perfeito, não. Através da Advocacia Geral do Senado, eu ordenei que recorresse. Foi recorrido. O senhor pautou o ex-secretário Marcelo Campelo, já esteve aqui. Pautou o senador, o deputado Fausto Gins está aqui. E pautou o deputado Pélix, que também virá no momento oportuno. Agradeço Vossa Excelência, e é verdade. Agora, a investigação é seletiva. No caso do Amazonas, eu ouvi aqui senadores que votaram contra a convocação do senhor Carlos Gabas, sendo incisivo com Vossa Excelência em relação ao relatório que apresentou, com o qual parcialmente discordo. Embora era outra circunstância, era outro momento. O ápice da crise veio depois. Mas eu queria fazer aqui breves indagações a Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que a CPI impulsionou as operações da Polícia Federal, as denúncias do Ministério Público Federal, investigações que estão em curso. Após esses fatos, houve um pedido de impeachment. Qual o seu posicionamento em relação ao impeachment do governador? Eu fui candidato a relator do processo de impeachment, e naquele momento, após a derrota da minha chapa, que seria uma chapa isenta, seria uma chapa formada por deputados independentes, naquele momento, quando a base do governo assumiu a condução do processo de impeachment, eu encaminhei 4 requerimentos pedindo diligências sobre a questão dos crimes inerentes aos crimes de responsabilidade praticados ou não pelo governador, e esses requerimentos foram sequer apreciados. Nós vimos também que o autor do impeachment foi sequer ouvido, e eu, como forma de protesto, me recusei a votar, me abstive da votação. Houve pagamentos indenizatórios em todos os governos, e essa não é uma prática absolutamente ilegal, ela é excepcional, mas não pode ser rotulada como uma prática ilegal porque está prevista na lei. Nós nos assustamos quando vimos que esse tipo de processo era muito comum na saúde do Amazonas. E percebi, depois de fiscalizar, de olhar para os autos, que acontece em praticamente todas as secretarias. Considerando o volume dos processos de indenização, e repito, que lá me parece uma prática recorrente, comum, lá não é exceção, qual foi seu julgamento sobre essa prática no estado do Amazonas? Que ela precisa ser interrompida, foi uma das recomendações da CPI, uma vez que, como Vossa Excelência acabou de citar, essa é uma prática de excepcionalidade, tem que ser uma exceção, praticada somente em casos em que há perigo da descontinuidade de um serviço essencial. Mas o que aconteceu é que essa virou uma via de regra para serviços absolutamente, como foi explicado aqui no Hospital de Campanha da Newtonins, todos os serviços que seriam prestados naquele hospital, que poderiam ser objeto de dispensa de licitação, considerando a urgência do tema,
Não, mas foi através de processo indenizatório sem o atesto se o serviço era ou não executado, enfim. Então virou uma via de regra. É possível que isso tenha sido objeto, mecanismo para desvio de dinheiro, para a prática de corrupção? Eu não tenho dúvida. Inclusive, em um dos casos abordados pela CPI da Saúde do Amazonas, como o da Norte Serviços Médicos, que iria fornecer os serviços de lavanderia no Hospital de Campanha da Newton Lins. Essa empresa alegou que lavou 40 toneladas de Pagaram roupa. por indenização a lavanderia? Iriam pagar, foi impedido o pagamento. Ela alegou que ela lavou todos os leitos, sendo que havia apenas 4 pacientes internados no hospital. Ou seja, durante a visita que nós fizemos no Hospital de Campanha, nós observamos que não havia balança para a averiguação do peso, uma vez que ela alegava o seu pagamento por peso, né, por tonelada lavada de roupa. Mandamos uma equipe da CPI visitar a sede da empresa. A sede dessa empresa era uma oficina mecânica. Meu pai do céu. Era uma oficina mecânica. Esse é o Brasil. Então, ali Esse é o Brasil. Nós identificamos um superfaturamento de até 10.000%, senador. É caso de polícia mesmo. Inclusive foi indiciado, o Ministério Público do Estado denunciou os envolvidos na empresa e teve o encaminhamento necessário. Me admira o governador não ter sido afastado ainda, depois de todas essas denúncias e essas evidências. Aí não se trata de uma mera suspeita, uma mera suposição. Se trata de algo absolutamente concreto. No ápice da crise do Amazonas, houve apoio do governo federal ao estado do Amazonas e acrescento, não fosse esse apoio, como seria o enfrentamento da crise? Qual o tamanho do caos no estado do Amazonas não fosse a intervenção do governo federal? Principalmente eu quero aqui ressaltar a boa condução dos senadores Eduardo Braga, do senador Omazir e do senador Plínio Valério na destinação de emendas, sobretudo para o interior. Nós vimos a diferença que esse recurso federal fez nas regiões mais longínquas. O estado do Amazonas é um estado de proporções continentais. A população do interior, nós não temos estradas, as nossas estradas são os rios, então tem municípios aí que você precisa pegar 10 dias de barco para chegar de Manaus até o município. Então esse recurso federal, principalmente no interior, foi muito importante. Em Manaus, onde concentra praticamente toda a média e alta complexidade do estado do Amazonas, uma vez que o interior do estado não tem nenhum leito de UTI, nós vimos que também teve um apoio necessário. Teve aproximadamente entre 2019 e 2020, 2 bilhões de reais de recursos federais que certamente fariam muita diferença se fossem bem empregados na saúde pública. Além do suporte aéreo com relação ao encaminhamento do oxigênio. Então, houve esse suporte aéreo, prefiro me restringir ao relatório, porque o relatório não... Que é anterior. É anterior a essa questão do oxigênio, mas houve. Ok. Qual a relação do sistema de saúde da capital com o governo do estado do Amazonas? Me parece que esse é um ponto sensível também do problema de saúde do estado. Praticamente toda a estrutura do governo do estado está concentrada na capital. A média e alta complexidade, as principais unidades de saúde, todas são geridas pelo governo do estado. No interior, houve uma municipalização da saúde, o que tem sido uma prática que tem prejudicado os municípios que não têm uma renda considerável e tem que arcar com algo que não é da sua competência, que no caso é a média e alta complexidade. A competência dos municípios é a saúde básica, mas arca-se com tudo. Então, toda a saúde de média e alta complexidade está concentrada na cidade de Manaus. Nós temos muitas dificuldades, senador, em decorrência do nosso isolamento logístico. Nós só temos uma estrada que ligaria o Amazonas ao restante do Brasil, que é a BR-319. Essa estrada, lamentavelmente, não foi recuperada. A estrada já existe, mas por questões ambientais, ela não existe. Isso fez muita diferença em todos os momentos de dificuldade, tanto na primeira onda como na segunda onda, porque o transporte até o Amazonas se dá somente por via aérea ou por via de balsas, por via de embarcações, o que limita muito a logística do nosso estado. Em relação a essa questão da compra dos respiradores, deputado relator, assim, como é que o Estado, como é que o governo do Estado explica a compra desses respiradores de uma empresa não especializada e tendo no certame licitatório a participação, a presença, inclusive, da empresa titular participando
desse certame licitatório? Eu vou lhe explicar de forma resumida como funcionou essa questão. Foi um processo indenizatório também, não foi licitação. Meu Deus do céu. A compra as compras dos respiradores foi feita através de uma empresa que foi totalmente direcionada, que foi a empresa Sonoar, que detinha já esses respiradores. Essa empresa, ela pertencia ao esposo da então secretária de comunicação. Para que não houvesse, para de uma forma de blindar essa empresa, a Sonoar, vendeu para a loja de vinhos, que é a empresa FJAP, e o Estado fez um processo indenizatório para comprar da FJAP. Para o senhor ter uma ideia, nós identificamos na nota fiscal que esses 28 respiradores foram comprados por cerca de R$1 milhão. A Sonoar vendeu para a loja de vinhos por R$2,5 milhões e a loja de vinhos vendeu para o Estado por R$3 milhões. Meu Deus do céu, presidente. Sendo que essa compra, a FJAP comprou da Sonoar 3 horas da tarde e vendeu para o governo do Estado às 17 horas. Aproximadamente. Mas olha, pouco mais de 2 horas depois. Olha, presidente. Quem entregou os respiradores para o Estado foi a Sonoar, não foi nem a FJAP. Olha, Brasil, o que nós estamos vendo aqui no âmbito da CPI hoje, as revelações. E eu lhe agradeço, senador, por permitir com que eu fale no relatório, porque até o momento eu estou sendo meramente atacado porque esse foi um relatório... Eu queria lembrar a testemunha de que ela aqui está cumprindo o papel de testemunha. Então, o senhor deve responder as perguntas do relator. Mas está respondendo, presidente. Ele está respondendo. Justamente isso que eu queria falar. O seu tempo já tem 2 minutos que eu já Só acrescenta meu tempo. Porque já acrescentei. O presidente Omar... Já acrescentei 2 minutos. Acrescente, por favor. E o senhor vai ter mais 2 minutos para concluir. É o suficiente, presidente. O senhor me permite palavras? Por favor. Senador? Então, eu lhe agradeço de poder esclarecer, porque o objetivo de eu estar aqui presente é de esclarecer sobre o relatório. Estou sendo vilmente atacado aqui por pessoas que não têm... O Amazonas está me assistindo e sabe quem está do lado certo da história. Eu não tenho problema nenhum de ser investigado. Minha mãe é uma pessoa honrada, uma pessoa servidora pública de carreira, entrou na vaga de conselheiro através da auditoria do Tribunal de Contas, foi aprovado em concurso público, não tem nenhuma mácula. Todo o patrimônio da minha família... Por que o senador sabe? Porque está tudo declarado no imposto de renda. Nós não temos o que esconder. Pode investigar, pode quebrar o sigilo da empresa que for. Nós não temos o que temer. Eu não estaria aqui se eu tivesse. Eu não teria indiciado 50 pessoas se eu tivesse qualquer tipo de rabo preso, inclusive secretários do governo do Estado. Só para lembrar, Vossa Fico revoltado, me perdoe o desabafo. Eu entendo o desabafo de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência não está aqui na condição de investigado, está na condição de testemunha dos fatos que ocorreram à luz do relatório que Vossa Excelência apresentou na Assembleia Legislativa. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que, depois do que ouvimos hoje por parte do deputado Fausto Vieira dos Santos Júnior, que foi o relator dessa CPI, vejo que a presença do presidente da CPI, que eu também convoquei, junto com o mesmo requerimento, delegado Péricles, por ser delegado de polícia e que conduziu, portanto, as investigações, fez a maior parte das inquirições aos depoentes e juntou documentos para se chegar à conclusão do relatório, penso que ele pode trazer ainda mais esclarecimentos, porque o deputado Fausto já começou a mostrar ali a ponta do novelo. E olha, é lamentável que o Supremo Tribunal Federal esteja tomando uma decisão que coloca peia nesta CPI quanto à competência investigativa com relação aos estados. Veja do que essa CPI está sendo impedida de fazer. Olha as revelações que foram feitas pelo deputado aqui. Com relação ao governo federal, queremos que investigue tudo e não há por parte desse parlamentar ou da base qualquer blindagem com relação à investigação. Mas não pode ser uma investigação seletiva, parcial. Há indícios graves de roubalheira nos estados da federação. O consórcio Nordeste é um caso, mas não é o único. Jorginho está aqui. Santa Catarina tem um caso grave também. Outros estados na mesma direção. Conclua, então senador. Eu concluo, senhor presidente, Já dizendo... foram 4 minutos de tolerância, tem outros senadores inscritos. Eu peço a Vossa Excelência que colabore. Vou concluir agora. Lamento, mais uma vez, a posição do Supremo. Espero que possam rever essa decisão e fazer com que essa CPI avance nas investigações para esclarecer ao Brasil
o que aconteceu com o dinheiro que foi enviado aos estados e municípios. Agradeço, deputado Fausto Vieira Júnior, muito obrigado, por sua colaboração. Muito obrigado, senador Marcos Rogério.